Salve galera, tudo bem? O Grêmio conseguiu entrar no G4, agora a luta é para se manter nele. Para isso, o Grêmio vai jogar o Campeonato das Letrinhas. Já jogou contra o CRB, vai jogar contra o CSA, lá em Alagoas. Vamos saber como é que joga o time do CSA? Vem comigo depois da vinheta. Pessoal, antes da gente avançar no nosso conteúdo propriamente dito, queria pedir um minutinho da atenção de vocês para falar da Betson, nossa parceira aqui do Entre Linhas, também no canal do YouTube agora. E a gente vai trazer várias dicas para vocês de como apostar no esporte que tu quiser, futebol, vôlei, basquete, tênis, tudo que tu quiser. Vamos trazer dicas para vocês com muita frequência. Então, quer ficar ligado nessas dicas? Fica ligado aqui no canal, fica ligado no Entre Linhas e vem no link aqui da descrição, te inscreve lá na Betson, faz aquela apostinha. Pessoal, depois do Grêmio enfrentar o CRB aqui em Porto Alegre, agora é a vez do Grêmio ir para Alagoas enfrentar o CSA. Nessa rodada agora, o Grêmio indo para lá, vai encontrar um CSA cheio de problemas. Já adianto para vocês. A começar pela posição do campeonato. O CSA está na portinha do Z4. Se o Grêmio já conseguiu entrar no G4, o CSA está lá embaixo, pertinho de entrar no Z4. E o time, o clube como um todo, está enfrentando uma crise até bem parecida com a do Grêmio, no sentido dos problemas de formação de grupo, né? Alguns setoristas têm comentado a respeito disso, que o grupo foi mal montado, que está faltando peças importantes, como, por exemplo, reclamam que lá falta um centroavante, reclamam que lá falta um meio armador, reclamam que lá falta um atacante pelo lado direito. A gente pode ver que algumas dessas situações, à exceção do centroavante, que nós estamos muito bem servidos com o Diego Souza, apesar de ainda faltar alguém para substituir ele, né? A gente tá o Elkeson aí lesionado e a gente tem uma dificuldade de uma reposição à altura. O time do CSA tem problemas semelhantes no que diz respeito à formação de grupo. Isso, claro, respeitadas as devidas proporções. O Grêmio tem um tamanho muito maior do que o CSA. E o grupo, o elenco do CSA, certamente é um elenco bem inferior, apesar da gente já entender que o Grêmio é um grupo bem limitado, o grupo do CSA certamente é um grupo bem inferior. E, apesar disso, o CSA ele tem alguns jogadores conhecidos, inclusive conhecidos aqui do nosso Grêmio. O zagueiro Wehrle, por exemplo, já jogou aqui no Grêmio, hoje está lá no CSA. Não é titular, joga eventualmente, joga de vez em quando, mas a gente conhece bem a qualidade dele, ou a falta da qualidade dele. Outro jogador interessante que joga lá no CSA é o Diego Renan, lateral esquerdo. É um jogador conhecido, já rodou por vários clubes brasileiros, tem um bom apoio pelo lado esquerdo do campo de ataque, então cuidado com ele ali. O nosso setor defensivo pelo lado direito deve receber o retorno do Rodrigo Ferreira, né, pelo lado direito, que não vai jogar exatamente como lateral, e sim como ala, já que o sistema do Grêmio é um sistema de 3 zagueiros, mas provavelmente Diego Renan vai bater de frente com o Rodrigo Ferreira. Outro jogador que também é conhecido é o atacante Osvaldo, vocês vão lembrar, aquele baixinho atacante, jogava pelo São Paulo, ganhou algum destaque em âmbito nacional, acabou não vingando, né? Parecia que ia vingar com um jogador muito bom, acabou ficando mais ou menos no meio do caminho, jogando em times pequenos. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que o CSA também trocou de técnico recentemente. Alberto Valentim, treinador do CSA. Está tentando implantar um trabalho recente, né? Tá há pouco tempo, acho que está umas 2 semanas lá no CSA, ainda não conseguiu firmar um sistema propriamente de jogo. No último jogo, né, o jogo em que o treinador conseguiu comandar a equipe, foi contra o Guarani, né, fora de casa, onde o CSA sofreu praticamente um massacre, não no placar, mas no jogo em si, porque o Guarani praticamente ele podia ter feito uma goleada em cima do CSA, só não fez porque o craque do jogo foi o goleiro Marcelo Carné, outro destaque e jogador conhecido daqui do Rio Grande do Sul, no caso, Marcelo Carné, jogou no Juventude, um bom goleiro, fechou o gol contra o Guarani, não deixou a bola passar nenhuma vez. Além da trave, que ajudou bastante a equipe do CSA, que os jogadores do Guarani acabaram perdendo muito os gols, né? Enfim, foi um festival de gols perdidos a equipe do Guarani, algumas bolas na trave e umas boas defesas do goleiro Marcelo Carné. Só por isso o seu Guarani, que a gente conhece, a gente já jogou contra, só por isso o seu Guarani não enfiou uma sacola grandiosa em cima do CSA lá em Campinas. Mas voltando a falar do esquema, como eu dizia, o Alberto Valentim chegou agora, né, para desenvolver o trabalho no time do CSA, ainda não conseguiu implantar o seu modelo de jogo
e, como eu estava dizendo, fez o seu primeiro jogo a recém. E o esquema que ele usou foi um 4-2-3-1, que é mais ou menos aquilo que a gente espera que pode vir a acontecer para enfrentar o Grêmio. Eu vou chegar aqui para o lado, vou dar espaço para chegar o nosso campinho aqui na nossa tela, a gente vai poder ver mais ou menos a disposição do time do Guarani, no time do CSA no jogo contra o Guarani. Vocês vão poder ver a disposição com uma linha de 4 zagueiros, que me parece ser talvez o setor mais consolidado da equipe, apesar da péssima colocação na Série B. E depois vem uma linha com 2 volantes, jogando em linha, né? Eventualmente há uma variação tática, mas normalmente os 2 volantes acabam jogando, variam os nomes, alguns nomes variam, mas enfim. Depois uma linha de 3 jogadores, que eventualmente variam também, acabam jogando com um atacante um pouco mais à frente, e um centroavante. E aí eu vou jogar de volta o campinho para longe daqui, vou voltar para o centro do vídeo para poder falar para vocês. O CSA ele tem apresentado uma séria dificuldade no setor ofensivo. Por isso o CSA ele é um dos piores ataques do campeonato. Ele tem apenas 8 gols marcados, ao lado de outras 2 ou 3 equipes aí, que eu não lembro exatamente quem são. Mas o fato é que com 8 gols marcados o CSA é um dos times com pior ataque da Série B. Dito isso, tenho para dizer para vocês o quê? A expectativa de um dos piores ataques contra a melhor defesa, ou uma das melhores defesas, é de que o Grêmio vai ter talvez uma facilidade de manter o placar zerado, especialmente contra si. Apesar de que, e aí eu começo a falar um pouco do Grêmio, o Grêmio vai um pouco desfalcado para esse jogo contra o CSA. Isso, aí a gente começa a tratar da equipe do Grêmio. O Grêmio que está indo desfalcado, né, lá para Alagoas, a começar pela sua defesa, já que a gente já tem o Kahneman com problema de lesão muscular, já tem a questão do Rodrigues, que está com uma virose, não se sabe, aparentemente deu negativo o exame de Covid dele, mas enfim, é uma virose, o cara está lá, não pode jogar. Vamos então com o Natan, vamos repetir o setor defensivo que começou a partida contra o Sampaio Corrêa, inclusive com o goleiro, já que o Breno ainda não recuperou da lesão que ele sentiu no jogo um pouco antes do jogo contra o Vasco. Aí a partir daí, nosso trio de zagueiros deve ser o Natan, o Jeromel e o Bruno Alves, que fez uma partida fenomenal contra a equipe do Sampaio Corrêa. Para mim foi talvez a melhor partida dele enquanto zagueiro do Grêmio. Depois, para o nosso meio campo, a gente provavelmente vai ter o retorno do Rodrigo Ferreira, que já está recuperado de lesão pelo lado direito, e aí seu Varela vai para o banco, dá uma descansada. Se não foi mal, também não foi muito bem, então tá tudo certo. Rodrigo Ferreira deve reassumir a ala direita se tiver condições físicas. Um pouco mais para o meio a gente vai ter provavelmente a manutenção do Bitelo e a dúvida, e que provavelmente vai ser com a colocação do jogador Lucas Silva no meio de campo ao lado do Bitelo, no lugar dos 2 lesionados, né? No caso, o Vijaçante, tá? Voltou com um problema gripal, da folga, né? Retornou com gripe, da folga que o clube deu, e o Thiago Santos, que está com problema no joelho, né? Ele sentiu uma pancada no último jogo, aí acabou ficando de fora. Na esquerda deve voltar o Nicolas, e aí não é por lesão, e sim por opção técnica, né? Se em casa, eventualmente o Roger optou no último jogo contra o Sampaio Corrêa pelo Diogo Barbosa, por supostamente ter um pouco mais de poder ofensivo, que eu discordo muito, o Nicolas retorna para a ala esquerda, provavelmente retorna para a esquerda como titular, e eu acho que está tudo certo, porque o Nicolas, ao final das contas, ele é quem melhor respondeu à posição pelo lado esquerdo do campo de defesa, e agora uma linha de 4 pelo Grêmio, né? Com toda a dificuldade que ele talvez esteja mostrando, esteja tendo em função de estar jogando um pouco mais na frente da linha de zagueiros, onde talvez ele não tenha tanta facilidade quanto pegar a bola e ter o campo de frente, ele está pegando a bola de lado e aí tendo a dificuldade de poder construir a jogada um pouco mais. O Nicolas ainda continua sendo o melhor lateral esquerdo que temos no grupo. Depois a gente vai para o campo de ataque. E aí a sopa pode ficar complicada, porque a gente tem, obviamente, o seu Janderson e o seu Biel, que tem conseguido manter a titularidade, apesar de várias contestações, especialmente do Janderson, né? O Biel é um cara que a gente já falou aqui em vários vídeos, é um cara muito esforçado, ele corre, ele apanha que nem um louco, sai cheio de hematoma dentro do campo, mas ele se doa, é um cara que se doa. Se tem uma coisa que a gente não dá pra gente reclamar do Biel, é que é um cara que se doa, ele é um cara que dá tudo pelo time, né? Então, nesse sentido, a gente não pode reclamar dele. O que a gente pode reclamar dele é a
a frequente falta de capacidade técnica, né? Porque ele, quando pega a bola, muitas vezes ele ou não sabe o que fazer, ou quando tenta, ou quando sabe o que fazer, ou faz uma opção errada, uma escolha errada, acaba não conseguindo jogar nem um jogo curto, nem um jogo longo, jogada em velocidade, às vezes dá certo. E quando uma jogada acaba dando certo, é meio por sem querer, como foi no segundo gol do jogo contra o Sampaio Corrêa, que ele tentou dar um corta-luz, ele errou o corta-luz, felizmente a bola bateu no zagueiro e caiu no pé do Janderson, que errou o chute e ainda assim fez gol. Então, esses dois caras aí são dois caras que têm a titularidade discutida pela torcida. Mas eu tenho certeza que o Roger tem convicção, especialmente no Biel. No Janderson eu já não tenho tanta certeza. Porque, quem sabe, pode acontecer do seu Janderson ganhar um banquinho e o Campas voltar para o time. Se diz muito que o Campas tem feito bons treinos, né? Então eu vejo as pessoas falarem que o Campas está fazendo bons treinos, mas eu não vejo bons jogos do Campas. Apesar dele ter entrado bem e ter feito um gol anulado no último jogo. Quem sabe, de repente, ele pode voltar à equipe titular e ganhar a posição do Janderson, né? Que se também é um cara voluntarioso, em termos de capacidade técnica, é um horror. E o Diego Souza é o cara intocável desse time, né? Com toda a dificuldade de manutenção de forma física que a gente vê do Diego Souza, não tem como tirar ele do time. Ele não tem substituto. E isso é um grande problema do Grêmio para a construção do elenco. Já foi um problema, porque o Grêmio deveria ter pensado nisso, né? Lá no início do ano, agora está tendo que correr atrás na janela de julho. Depois, quando chegar algum reforço aí, quem sabe, para suprir uma eventual ausência do Diego, pensando inclusive que o Elkson está lesionado e deve parar aí por uns 2 meses. E era isso que eu tinha para falar para vocês, gurizada. O Grêmio enfrenta o CSA amanhã às 9h30 da noite. Vamos estar ligado nesse jogo. Depois do jogo, vamos fazer uma livezinha para conversar a respeito do que a gente viu e das nossas avaliações. Mas era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Deixem o teu like aí, comentem, sigam o canal e ativem o sininho para não perder os conteúdos que a gente está sempre trazendo aqui para você. Valeu!